Olá, alunos! O tema da nossa aula hoje será bacias hidrográficas do Brasil, climas do Brasil e fatores que influenciam o clima do Brasil. Aproveitem! Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascente e divisores de água. Olhe no desenho que o rio secundário ou terciário, ele vai correr para o rio principal. Isso é chamada de bacia hidrográfica. Geralmente, a água escoa do ponto mais alto para o ponto mais baixo, devido à força da gravidade. O Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água espalhadas em bacias hidrográficas. Maior reserva mundial de água doce e o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Olhe a quantidade de água que o nosso país tem, porém, muitas vezes não é bem aproveitada. E 34 milhões de litros de água por habitante por ano nós gastamos. Pessoal, é muita água. Os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, utilizam bem menos água. Bem menos. Nós utilizamos muito mal a água. As principais bacias hidrográficas do Brasil: Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Sul, Paraguai, Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba e Uruguai. Nós vamos estudar as principais. As principais nós vamos ver com mais detalhes. Aqui está o desenho mostrando como está distribuída as bacias hidrográficas no Brasil. E repare a Amazônica, que é a maior dela e tem o maior fluxo de água de todo o Brasil. E repare o Atlântico Sul, é a nossa bacia hidrográfica. Bacia Amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil. Ela não é somente do Brasil, ela é de outros países. O principal rio é o Amazonas, devido ao seu volume de água. O rio dessa região serve como via de transporte para a população local. A população local utiliza muito o rio como meio de transporte, pois devido à péssima infraestrutura de estradas e devido ao período de cheia dos rios. E possui um grande potencial hidrelétrico, seus afluentes, ou seja, os seus rios menores da Amazônia, pouco aproveitado. Ali nós temos 3 imagens para mostrar. É um ponto turístico, o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Nós temos uma vista aérea da floresta amazônica, ali com seus meandros, que são as curvas dos rios na floresta. E ali nós temos uma cachoeira na região. O meio de transporte mais utilizado é o barco, principalmente nas cidades mais no interior, mais adentro. Aí nós temos o pirarucu, que é um peixe muito comum para aquela região. E nós temos o boto rosa, onde há muitos contos, muitas histórias da região desse animal. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela tem uma característica bem particular. O projeto teve forte oposição de ambientalista, por quê? Porque ali, quando eles começaram a construção, né, a população em si não queria, porque, diferente de nós, o indígena tem a terra, ele é muito ligado à terra. Quem estava a favor ao desenvolvimento econômico do país, a geração de empregos,
produção de energia e uma renda a mais para aquela população, contra os impactos ambientais daquela região, a população ribeirinha, a população indígena, e sem contar com a perda da biodiversidade daquela região. Aquífero, nós temos dois, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Lembrando, nenhum desses dois é 100% do Brasil. Mesmo o Alter do Chão, lá na região amazônica, ele não é 100% do Brasil. Ele é uma reserva de água subterrânea localizada sob os estados do Pará, Amapá e Amazonas e outros países do continente americano. Sua capacidade ainda não tem ainda o volume estimado, porém, ele pode abastecer uma população muito grande, inclusive a população mundial. E o outro aquífero é o Guarani, onde está situado ao sul do Brasil, pegando a região sul, parte do centro-oeste e parte do sudeste. Mais uma vez, olhem ali, ele também tem parte no Paraguai, Argentina e Uruguai. Bacia Platina, ou podemos chamar de Bacia do Prata. Lembram quando nós falamos sobre os espanhóis entravam no Rio da Prata para retirar a prata? É por essa bacia. Ela é a parte mais econômica ou a parte mais rica da América do Sul, onde está o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Eles têm esse compartilhamento dessa bacia hidrográfica. Bacia de São Francisco, localizado no nordeste do Brasil e pegando parte de Minas Gerais na região sudeste, é navegável somente em uma parte, não é em todas elas. Ela atravessa o polígono da seca devido ao clima seco do semiárido. É utilizado para agricultura de irrigação, que isso é muito importante para aquela região como um todo. E tem um grande potencial hidrelétrico, produção de energia, onde nós temos 4 grandes usinas hidrelétricas ali. Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. Transposição do São Francisco. Aí começa a vir uma polêmica. Em 2005, teve um projeto que eles iriam fazer a transposição. O que é fazer a transposição? Era modificar o curso do rio. O rio tem um curso natural, eles iam modificar para fazer o quê? Para a região mais seca do Nordeste ter água. Porém, há grandes fatores que não terminaram ainda. Por quê? Alguns dizem que esse investimento é muito alto e não vale a pena. Outros dizem que não vai suprir a necessidade daquela região. Porém, eles estão fazendo. Quando que vai terminar, ninguém sabe. É necessário principalmente para a população mais pobre daquela região. Bacia do Atlântico Sul, aonde nós moramos, elas banham o estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Onde nós temos o principal rio dessa bacia é o rio Itajaí-Açu, onde tem o porto de Itajaí, onde é muito importante para toda aquela região essa bacia hidrográfica, porque ela mantém uma umidade e água para aquela região. Fatores que influenciam o clima. Nós temos alguns fatores que vão influenciar diretamente o clima, e é altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, massas de ar e latitude. Todos esses fatores, direto ou indiretamente, vão influenciar no clima do Brasil. Maritimidade. Esse fator, ele vai influenciar as regiões mais próximas ao mar, ou as regiões no litoral, as regiões litorâneas, trazendo umidade para aquela região, para o litoral. Continentalidade está associada a locais da porção continental. Apresenta variação em temperatura.
O dia pode ser muito quente e a noite pode ser fria. Por quê? Porque o continente perde muito calor rapidamente. Isso faz a variação de temperatura entre dias e noites ser muito grande. Relevo. No Brasil, nós temos três principais formas de relevo: as planícies, os planaltos e as depressões. Também temos algumas montanhas, mas não são tão altas. O Brasil, ele não tem um relevo muito alto. O relevo do Brasil é de aproximadamente 900 metros. Não é alto, é mais baixo do que outros países. E isso altera o clima, pois a umidade está ligada ao relevo. As nuvens mais úmidas, mais carregadas de chuva, de água, ela vai ficar nessas regiões. As massas de ar são porções de ar que se deslocam pelo planeta. Elas podem ser de quatro tipos: continentais, quando sai do continente e vem para o litoral; pode ser marítimas, quando sai do mar e vem para o continente; ela pode ser quentes, quando sai da linha do Equador para os continentes; e também pode ser fria, quando sai das regiões polares para o continente. Altitude. Esse fator está ligado diretamente à altura, ou seja, acima do nível do mar. O Brasil não apresenta grandes variações e a diminuição de temperatura vai aumentando conforme a altitude aumenta, ou seja, quanto mais alto, mais frio vai ser, devido que a umidade começa a baixar. A latitude representa a distância em qualquer ponto da linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser essa região. Os solares estão pegando perpendicularmente, reto, enquanto nas outras faixas intertropicais, o raio solar não vai chegar tão forte. Os tipos de clima do Brasil. Tipo de clima do Brasil, nós temos o equatorial semiúmido, o equatorial úmido, o tropical de altitude, mas o tropical ele vai ser em três. Nós vamos entender que o tropical, nós vamos pegar e colocar mais três no tropical. Vamos lá. Equatorial úmido. Clima constante na região amazônica, ou seja, na região amazônica, a umidade é muito grande. Lá chove todo final de tarde, por causa do quê? Da produção do ar que a floresta amazônica, o gás carbônico que ela produz. Então, todo dia, final de tarde, chove. E é marcada por temperaturas elevadas o ano inteiro. Por isso, a umidade é constante. Já o clima equatorial semiúmido, também no norte, só que agora é no Planalto, o clima, ele é quente, porém é menos chuvoso. E ele está dividido em duas estações, podemos dizer assim. Uma seca e outra chuvosa. Subtropical é onde nós moramos, na região sul. Apresenta estações do ano bem definidas. E o índice pluviométrico de chuva, ele é regular. O tropical é o maior clima que encontramos no território. Nós temos três variações, que é o tropical de altitude e o tropical semiárido. Tropical de altitude é uma parte da região sudeste e uma parte da região nordeste. Semiárido é aquela parte do nordeste, do sertão nordestino, ali o litoral, ali um pouquinho para dentro do território. E a maior parte é tropical, onde nós temos temperatura alta e muito quente. Alunos, estudem, leiam a apostila, façam os exercícios. Se tiverem dúvida, mande uma mensagem para o professor. O professor vai ter o maior prazer de responder. E cuide-se. O professor está morrendo de saudade de vocês. Tchau.